Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Espero que os irmãos estejam todos bem, apesar do momento que nós passamos. A saudade é muito grande de estarmos junto com os irmãos. Nós temos falado por telefone, muitas das vezes. Temos falado pelo grupo, mas a vontade de dar um abraço nos irmãos é muito grande. Os irmãos fazem falta. E eu e a Arleide, a gente externa aí um abraço a cada irmão, um abraço fraternal, da parte do Senhor. Somos um só corpo, o Senhor Jesus é o cabeça e nós estamos com muita saudade dos irmãos. Brevemente, que isso tudo passe para que nós possamos estar juntos em sala de aula, aprendendo um com os outros, porque o Espírito Santo é que é o nosso professor, ele que nos ensina, nos dá a capacidade de falar. Falamos de um Deus amoroso, que deu o seu Filho para nos salvar, e pela fé podemos fazer parte desse corpo, como igreja, e nesse momento difícil que estamos passando, nós nem por isso deixamos de avançar como igreja, e nesse momento de escola bíblica dominical. É importante esse veículo que nós aprendemos um pouquinho, da palavra, que nunca podemos dizer que vamos estar sabendo de tudo, Então é importante a escola dominical, porque ela é o veículo que nos ensina a palavra de Deus. E o autor aqui, com muito cuidado, muito zelo, ele colocou aqui, fez uma lição que a gente está estudando aí durante as semanas. A gente está proposto para nós estudarmos hoje, dos montes, olho para o mar. Nós já tivemos a aula, os irmãos que porventura não estiveram conosco pela manhã, a gente vai fazer um resumo aqui da nossa aula. O título é Dos Montes, Olho para o Mar. E o autor aqui, ele sendo mineiro, essa revista assim, ela tem uma tendência, porque o autor ele coloca algumas narrativas bíblicas, contemporaneidade, até uma palavra e mineirice, mineiridade, que o autor é mineiro, então ele coloca muitas aplicações, muitas comparações, antes de entrar na parte bíblica, a gente vê que ele coloca algumas essa introdução é sempre um exemplo voltado para a história de Minas, e até para as suas características. A gente vê aqui que ele coloca o estado de Minas Gerais sendo um estado que possuidor de uma geografia repleta de serras, de montanhas, assim como o Rio também. O Rio de Janeiro, a gente vê que a nossa cidade, geograficamente, ela é composta de serra, e de mar, muito bonita, E assim como Minas também, o autor coloca aqui. E ele faz uma comparação aqui, na questão até cultural do povo de Minas, sendo um povo assim, reflexivo, por conta da região. Ele fala o relevo que possibilita uma visão privilegiada de quem possa estar chegando, torna-se também extremamente desconfiado. O mineiro, a gente conhece, que mineiro... A gente sabe que o povo mineiro, as pessoas falam que é desconfiado. Eu já estive em Minas, em Ouro Preto, no interior, e chegando ali, na época, ainda era jovem, As pessoas perguntavam de onde vinha, para onde ia visitar, muitas perguntas, mas muito receptivo, Eu gostei muito. E as pessoas, assim, muitas até tradicionais, e pessoas muitas das vezes católicas, até evangélicos também, mas pessoas que por aquele lugar ali, Minas, a gente vai ver que a questão das montanhas, e o autor aqui faz um comparativo, de que as pessoas geralmente fazem essa reflexão pelo lugar. E o autor ele coloca aqui a aplicação será que a situação geográfica de um território interfere na forma de ser de seus habitantes? Então,
Os mineiros têm um comportamento reflexivo, crítico, porém desconfiado. A gente já sabe disso, né? E ele fala: você acredita que a característica de um povo pode refletir na proclamação do Evangelho? É uma pergunta, né? E assim, eu queria assim, me deter mais aqui na questão. Ele faz essa comparação aqui, e eu tive em outros estados, a gente vê que cada local, muitas das vezes, as pessoas têm sim uma diferença, né, assim, vamos dizer, de cultura, e muitas coisas às vezes que até contribuem, né? E a palavra de Deus, ela veio quebrar tradições, né? Veio quebrar barreiras. E a gente vê que cada povo tem a sua característica. Isso não era diferente ali, lá na época em que Jesus viveu, no passado, assim como a figura do monte. A gente vai ver que hoje tem uma importância. A gente entende que o monte, ele faz com que nós, hoje, né, muitas das vezes a gente está num local de relevo, a gente não consegue ver uma visão tão ampla se a gente for caminhar, subindo a um monte, circularmente falando, né? Pessoas que muitas das vezes vão fazer turismo, né, sobem trilhas, para ter uma visão melhor da cidade, olhar, né, refletir, ver como realmente é aquilo que a pessoa muitas vezes imagina de uma outra forma, né? E há pessoas que sobem para refletir, né, ficar sozinho, importante. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui da questão, né, do nosso relacionamento com Deus, onde o autor ele coloca aqui, dos montes, o primeiro tópico aqui fala dos montes, a reflexão e o senso crítico. Então ele diz que no contexto da história de Israel, os montes têm um papel interessante no processo de reflexão. Aí a gente vai ver aqui, foi nos montes onde aconteceu aquele episódio, né, do encontro lá de Abraão, que ele experimentou talvez a mais profunda reflexão da sua vida. Foi desafiado pelo Senhor a oferecer seu filho Isaque sobre o altar. Está lá em Gênesis, no capítulo 22, versículo 2, a partir ali do versículo 2. Também sobre o monte, fala-se que, a palavra diz que Salomão ali construiu o templo de Jerusalém. Esse templo que mais tarde seria questionado por aquela mulher samaritana, se haveria de adorar naquele templo ou seria adorar no templo lá dos samaritanos, que era em outro monte. Foi também no monte, né, que Jesus, ali no Monte Sinai, Jesus, ele, também conhecido como Monte de Deus, foi onde apareceu a Moisés na sarça ardente, né? Foi no Monte Nebo, foi onde Moisés avistou a terra prometida, morreu e foi enterrado. Isso a gente se encontra em Deuteronômio, capítulo 34. E no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal, onde ali Elias estava sozinho e houve aquele desafio para provar qual Deus era o verdadeiro, se era o Deus de Balaíns ou se era o Deus de Israel. E ali Elias desafiou os profetas de Baal e Deus fez um milagre, né, ali. A gente vê também que foi o monte também, lá nas bem-aventuranças, né, onde Jesus recebeu, ele recebeu esse nome por ser o local onde Jesus proferiu o sermão e da montanha. Está lá em Mateus capítulo 5 a 7. E no Monte das Oliveiras fica o jardim de Getsêmani, e era o local onde Jesus geralmente orava e onde passou os momentos mais aflitivos e reflexivos de seu ministério antes da crucificação. Está lá em Lucas, a partir do capítulo 22. Então, irmãos, a gente vê que a própria palavra aqui são algumas descrições que a Bíblia fala a respeito dos montes e da importância, né, onde, numa forma assim, narrativa, né, que as pessoas ali, até o próprio Senhor Jesus, né, muitas das vezes se retirava para ficar fazendo uma reflexão, muitas das vezes sozinho. E é importante ressaltar que os acontecimentos tão significativos da história
não fundamenta a prática da oração nos montes, como muitos fazem hoje. Isso o autor coloca, né? E os textos descrevem sobre pessoas que oraram nos montes. São narrativos e não normativos. Isso não é um mandamento, né? Aqui o autor não está dizendo que aquele que sobe ao monte para orar, que ele não deve deixar de subir, né? pela opinião dele, mas é importante entendermos, né, que essa prática se dava ali, como hoje também muitas pessoas sobem ao monte, né, vêm dessa forma, mas não é o local, né, que vai fazer com que nós tenhamos mais comunhão, menos comunhão, né? Mas isso está diante do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa comunhão com Deus, onde o próprio Senhor Jesus, no encontro com aquela mulher samaritana, diz que os verdadeiros adoradores são os que adoram em espírito e em verdade, e é esses a Deus procura, né? Então, assim, a gente entende aqui que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece os nossos corações, né? Então, o autor aqui, ele não está, né, e nem a própria Bíblia, né, ela está proibindo, nem falando para que nós devemos estar somente assim, se formos, essa nossa comunhão, ela só deve ser feita em montes, né? O próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus, lá no capítulo 6, versículo 6, nós deveríamos entrar, né, não deveríamos ser igual aos hipócritas, né, que saíam para orar, para as pessoas todas verem, mas nós deveríamos estar fazendo isso dentro do nosso quarto, fechando a porta, em particular com Deus. Isso é importante, né? Então, muitas das vezes, esse nosso monte, muitas vezes, pode estar até no nosso próprio quarto, né? E porque é importante nós entendermos que essa comunhão, ela se vem algo assim com Deus, né? Algo, nosso coração com Deus, mas também em nenhum momento aqui ele diz que nós não devemos estar indo, né? Se o irmão desejar, né, é importante, né, também a gente, uma experiência, né? Aqui a Bíblia não vai estar contrariando isso, e